Nós vamos falar sobre games, um assunto que vocês gostam bastante, não é mesmo? Vamos lá? Muito bem. Nós temos então vários tipos de games e vocês estão bem acostumados a eles. Arcade games, board games, card game, computer games, console games, dice games, mobile games, role-play games, street games, tile-based games, video games, word games. São palavras bem comuns, né? Enfim, jogos de tabuleiro, jogos de carta, computer games, né? Jogos de computador, dados, role-play games, você se coloca no lugar do outro, né? Representa ali um papel, street games, jogos de rua, não é? Videogames, jogos de palavras, enfim, nós temos vários tipos de games e a nossa aula hoje vai falar um pouquinho sobre eles, ok? Vamos lá? Ok, então aqui nós temos um texto bastante interessante que fala a respeito dos aspectos positivos e negativos dos videogames, the positive and negative effects of video games. Então aqui vale a pena a teacher ler para vocês, tá? Os positives e os negative features of the games. Então vejam só. Desse lado aqui, né, nós temos a positivo e depois o negativo. Olha só que interessante. Games that require teamwork help develop collaboration skills. Então, olha só, os jogos que ajudam você a trabalhar em grupo requer aí uma participação colaborativa, desenvolve habilidades de colaboração. Improves ability to reason and solve new problems independently of previously acquired knowledge. Então, o lado positivo do jogo, né? Ele também melhora as habilidades para você raciocinar, resolver problemas, independentemente, né, do seu conhecimento prévio sobre ele. Os games designed to help children manage health problems like asthma and more effective than doctors' pamphlets. Então, olha só. Alguns jogos são criados para ajudar as crianças a lidar melhor com os problemas de saúde, como a asma, e eles são mais, assim, efetivos, né, mais eficazes do que as prescrições médicas, vamos dizer assim. E alguns jogos também querem improve peripheral vision, wayfinding skills, hand-eye coordination and mental rotation. Então, olha só que interessante, né? Os jogos também, os games, eles podem ajudar o aluno a melhorar aí a sua visão periférica, encontrar outras habilidades, melhorar as suas hand-eye coordination, as suas coordenações motoras e também visuais e também as suas habilidades mentais. O aspecto negativo dos jogos, olha só, tem uma bombinha ali do lado, né? Violent content in games increases aggressive responses. Então, dependendo do jogo, olha só, o conteúdo violento desses games pode aumentar aí, né, a sua resposta agressiva, pode tornar você um pouquinho mais agressivo. Olha só aquela carinha negativa ali, né? Um menininho tristinho. Violent games play increase active suppression of emotional responses. Então, os jogos violentos, né? Esses joguinhos violentos aí, ele pode aumentar aí, né, a sua resposta emocional negativa, né? Long-term playing can lead to obesity, attention problems and poor school performance. Então, você jogar isso aí por um período muito longo também pode levar à obesidade, problemas de atenção e um rendimento baixo na escola, né? E também pode acontecer o seguinte, ó, increased risk of seizures in people with epilepsy or photosensitive disorder. E também pode aumentar aí, né, o risco, né, de você ter epilepsia ou alguma doença, né, que você fique um pouco mais sensível em relação às doenças do cérebro. Alright? Então, tomar um pouquinho de cuidado aí, veja se você está mais para o aspecto positivo ou negativo dos games, ok? Muito bom. Continuando então com a questão dos games, vamos aumentar um pouquinho o nosso vocabulário e vamos completar aqui, ó. Complete the following sentence with develop or limit. Então vejam só. Develop se ele desenvolve, e limit se ele limita. Então olha só, video game can develop aggressive responses. Então ele pode o quê? Desenvolver aggressive responses, respostas agressivas. B, video gaming can develop problem solving abilities. Ele também pode desenvolver o quê? A sua habilidade de resolver problemas. C. Video gaming can limit obesity control. Então ele pode o quê? Limitar o controle da obesidade. Video gaming can develop wayfinding skills and hand-eye coordination. Ele pode o quê? Desenvolver o quê? As suas habilidades, né, de
wayfinding skills, sua habilidade de encontrar aí, né, caminhos, and hand-eye coordination, e a sua habilidade também, né, motora e dos olhos. Video gaming can limit emotional responses. Ele pode limitar também as suas respostas emocionais. And video gaming can develop teamwork skills. Pode também desenvolver as suas habilidades para trabalhar em grupo. Alright? Avançando um pouquinho ainda sobre os games, nós temos aqui uma question. Nós temos aqui uma pergunta para vocês refletirem um pouquinho. Olha só. In your opinion, what is the best and the worst consequence of playing video games? Aproveitando aqui, a gente já lembra o superlativo, ó, the best and the worst. Então, em sua opinião, qual é a melhor e a pior consequência, né, de se jogar games, of playing video games? In your opinion, what is the best and the worst consequence of playing video games? Então, pense a respeito e depois você pode opinar sobre isso. A melhor e a pior consequência de se jogar videogames, ok? Muito bom. Ainda falando sobre os videogames, nós temos aqui um texto, tá? A teacher vai ler para vocês e depois nós vamos fazer a interpretação. Fala exatamente sobre isso, videogames. O texto diz o seguinte: Letter of the month. Sam Hamilton asks, have we lost our children to Fortnite? Então, olha só. Fortnite, Fortnite, Fortnite. Children of a certain age are all talking about this latest video gaming craze. Chances are, if they are not actually playing it, they'll know a friend who is. The game has had a massive impact on families. Parents are complaining all over the UK that their children are addicted to it and depressed when told to come off it. I like to think there are always two sides of the story, though. Psychologists say that there are many benefits to gaming. Players develop strategic thinking, forward planning, and creative approaches. It teaches a deep amount of collaboration, working together, and saving teammates. I was born in 1980, and I can't remember a craze such as this, where many parents are losing their kids to a game. Can you? Do you think this is more to do with modern parenting? Então, na realidade, né, basicamente o texto fala a respeito do quê? Desse jogo, Fortnite, ok? Então, diz o seguinte, que esse jogo, ele teve um impacto massivo, né, bem grande nas famílias, e os pais estão se queixando no Reino Unido inteirinho que as crianças estão ficando viciadas a respeito desse jogo, né? E os psicólogos também estão falando que ele traz assim alguns benefícios, mas ao mesmo tempo há que se tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que ele é colaborador, tem que se tomar cuidado para não se tornar um vício, né? E ali há uma definição, ó. A pessoa diz que ela nasceu em 1980 e ela não lembra de uma mania tão grande quanto essa. Where many parents are losing their kids to a game, onde os pais estão perdendo seus filhos para um jogo. The nature of gaming today is very different than it was in the 80s and earlier. It isn't easy to keep on top of what your children are into these days. So, we think it's a bit harsh to just condemn parents. But certainly, the best thing any mom or dad can do is just try to be involved and understand what their kids are playing. Então, ele fala o seguinte, ó, que a natureza dos jogos hoje é bem diferente, né, do que ela era no começo dos anos 80. E não é fácil, né, você entender o seu filho hoje em dia. Então, o melhor que você tem a fazer como pai é você tentar se envolver e entender o que o seu filho está jogando, ok? Choose the option that best completes each statement. Então, olha só. In his letter, the reader... Então, olha só. Nesta carta, o leitor faz o quê? Exposes his doubts about the relationship between gaming and parenting. Então, o que ele faz? Ele expõe as suas dúvidas entre esta relação, entre o jogo e os pais, né? Between gaming and parenting. Então, entre os jogos, a relação jogo e pai, né? Letra B. The editor, on the other hand. Já o editor, por outro lado, thinks parents need to be involved with their kids' gaming habits. Então, ele acha o quê? Ele pensa que os pais precisam estar envolvidos, né, com os hábitos dos jogos aí dos seus filhos. Alright? Ok, então vamos aprender um pouquinho mais da estrutura da língua, ok? Language. Vamos rever aqui os quantifiers, much and many. Alguns substantivos podem ser contados e outros não.
Esses substantivos podem ser acompanhados de quantifiers ou quantificadores. Os substantivos contáveis são acompanhados de many, que significa o quê? Muitos ou muitas. Então, olha só o exemplo. It's impossible to know how many games there are in the market now. Então, é impossível saber quantos jogos há, né, ou estão disponíveis no mercado agora. Many teenagers like to play video games. Então, olha só. Many games, many teenagers, many students, many teachers, ok? Então, para os substantivos contáveis, eu posso usar many, alright? Continuando com os quantifiers, vamos agora rever o uso de much. Já os substantivos incontáveis são quantificados pela palavra much, que significa o quê? Muito ou muita. Então, olha só os exemplos. They don't spend much time on video games. Então, eles não gastam muito tempo em videogames. How much patience do you have to teach me this? Então, olha só, quanta paciência você tem para me ensinar isso? Então, much time, much patience, much money, right? São expressões que eu uso com substantivos incontáveis. Keep in mind, então nós temos ali, né, uma lembrança para vocês. A expressão too much significa demais. Vamos a alguns exercises então. Make questions using how much ou how many. How many pieces does each player have in a chess game? Each player has 16 pieces, alright? How many territories did she conquer? She conquered 12 territories. Então eu posso contar, né, as peças de xadrez ali. How many? Posso contar os territórios. How many? Agora, será que eu posso contar o último quadrinho ali, exercise? Olha só. How much exercise do you have every week? I exercise 3 times a week, 1 hour each day. Então, olha só. How much exercise do you do every week? Então, eu já não posso quantificar. I exercise 3 times a week, 1 hour each day. Então, primeiro, how many. Segundo, how many. Terceiro, how much. Ok, encerrando nossa aula sobre games. Games requer patience, alright? Já que falamos de much patience, fica aqui uma reflexão para vocês. How much patience do you have with your parents, with your teachers, with your friends, with your brothers and sisters, with your pets? De 0 a 10, alright? Bye bye.